Olá, bem-vindo ao seminário de Virologia, apresentados pelos discentes da Faculdade Madre Thaís, pela matéria de Virologia, da docente Zulane Lima. Os discentes são Ayumi Kuta, Tatiana Silva, Helena Leão, Jane Silva, Arthur Arcanjo e Luiz Felipe. O tema do nosso grupo é febres hemorrágicas causadas pelo Ebola vírus e Marburg vírus. Essa imagem eu coloquei com o intuito de mostrar para vocês a variedade de vírus que existem e as suas formas e estruturas que são diversas. E a gente vai estudar sobre Ebola vírus, esse que parece uma minhoca, uma serpente aí do lado. Então, a introdução e epidemiologia. O Ebola vírus e o Marburg vírus são vírus endêmicos na África e têm potencial para se disseminar por rotas mundiais, devido a exportações de macacos infectados com finalidade de pesquisa ou criação. Acredita-se que os vírus foi transmitido para seres humanos a partir de contato com sangue, órgãos ou fluidos corporais de algum animal infectado, como chimpanzé, gorilas, morcegos gigantes, como o morcego frutífero, antílopes ou porcos-espinhos. Vamos falar primeiro sobre o Marburg, né? O Marburg vírus. O Marburg já matava as pessoas de febre hemorrágica bem antes do Ebola ser mencionado. Os sintomas são iguais ao Ebola vírus e, inicialmente, os sintomas do Marburg vírus são parecidos com a dengue, só que com superpoder e maior letalidade, né? O primeiro caso desse tipo de vírus apareceu em 1967, que foi em Marburg, lá na Alemanha, devido a 2 carregamentos de Cercospithecus aegypti, que são macacos verdes da Uganda, para a obtenção de cultura de células. Isso tudo para o desenvolvimento de vacina. A partir dessas células de rins de macacos verdes infectados, causou vários surtos locais e alguns com até 90% de mortalidade. 25 técnicos foram infectados e destes 7 morreram, né? E a partir disso fizeram um mapeamento e detectaram posteriormente infecções esporádicas na África. Em 1975, o turista australiano infectado no Zimbábue, e em 1980, 2 casos registrados no Quênia, e em 1998 a 2000, 149 casos de Marburg vírus foram confirmados no Congo e tiveram 123 mortes. Em 2004 a 2005, tiveram 252 casos confirmados no Congo, com 227 mortes. E aí partiremos para o Ebola vírus, que foi descoberto em 1976. O Ebola vírus foi denominado Ebola devido ao rio que é próximo à localidade onde foi descoberto, lá no Zaire, né? Então, lá no Zaire foi o primeiro caso, com 318 casos e 280 mortes. E a disseminação por contato pessoal e uso de agulhas e seringas contaminadas em hospitais e clínicas. E em seguida, no Sudão, com 284 casos, com 151 mortes, e depois a Inglaterra com um caso, devido a uma contaminação acidental durante os procedimentos laboratoriais. Em 1989, macacos da espécie macaca fasciculares, que foram exportados das Filipinas para os Estados Unidos, eles eram infectados por Ebola vírus. E aí, esses macacos eram usados para desenvolvimento de vacinas e testes laboratoriais. E descobriram que esse é uma nova variante não patogênica da Ebola. Ou seja, ele somente causa danos em primatas não humanos, ou seja, macacos. E não pode até infectar o humano,
porém sem causar nenhuma sintomatologia e nenhum dano severo, nenhuma morte. Os primeiros casos do surto de 2014, segundo o mapeamento de médicos do Médicos Sem Fronteiras, pode ter começado em dezembro de 2013. O primeiro caso foi uma criança de 2 anos que foi infectada, não sei como, provavelmente com contato com um desses animais, com o ebola. E disso ela teve contato com a irmã e com a mãe que cuidaram dessas crianças. Aí a criança faleceu, a irmã faleceu, a mãe faleceu, a avó faleceu, a enfermeira que foi ajudar faleceu, a parideira da vila também faleceu, as pessoas que cuidaram dessas pessoas nos hospitais também faleceram, foram infectados. Isso disseminou por várias regiões, e tanto para Guiné, Serra Leoa, Libéria, Costa do Marfim. Sempre aparece em regiões próximas a florestas, onde as pessoas entram em contato com carne de caça, ou ingerem, né, carne de caça, caçam para poder se alimentar, e que tiveram contato com esses animais infectados, né? A África é um palco de extrema pobreza, onde não tem qualidade de vida, onde não tem saúde de qualidade, então é fácil se disseminar, né? Além de uma cultura que eles lavam os corpos de mortos manualmente, né, como forma de cultura, que é normal de qualquer coisa, antes de ter esses primeiros casos, né? Aí é uma imagem de casos de infecção por ebola vírus na África entre 1976 a 2014, segundo a CDC, né? A primeira é a ebola Zaire, que é a mais famosa e a mais letal. Os casos começaram em 1976 no antigo Zaire, que é a atual República Democrática do Congo, né? Lá na Vila Hamburgo, e recebeu o nome do rio próximo, que é o ebola, como eu falei anteriormente. Aí também tem a ebola Sudão, que é uma espécie mais reclusa, que só circula nessa região, nessa mesma região, não sai para outras regiões, só fica circulando nessa. Às vezes tem uns casos de ebola Sudão, mas é só reclusa nessa região. O outro é o ebola Floresta Thai, que também é um pouco mais reclusa, mas ele disseminou para algumas regiões da África. E ele não tem a mesma letalidade que a Zaire. A outra é a ebola Bujibuyo, descoberto em 2008 e causou surto na região de Uganda. Outra imagem é um gráfico falando sobre a epidemiologia entre 1976 a 2014, né? Onde mostra em amarelo os casos confirmados de ebola vírus e o de azul são as mortes. Isso faz um balanceamento de como é o número de casos com o número de mortalidade, mostrando a sua letalidade do vírus. Nesta outra imagem, mostra os países com o número de casos confirmados e o número de óbitos. E pode perceber que não só os países africanos foram contaminados. Países como Reino Unido, Espanha, Estados Unidos e Itália também tiveram casos e óbitos. A classificação e característica. O ebola vírus não tem reino, ou seja, qualquer vírus não tem reino. Ele não é um ser vivo, então não tem reino. A família Filoviridae, a ordem Mononegaviralis, o gênero ebola vírus, a espécie, são 5, né? Ebola vírus Bujibuyo, ebola vírus Reston, ebola vírus Sudão, ebola vírus Floresta Thai e ebola vírus Zaire. Marburg vírus também não tem reino, porque vírus não tem reino. A família Filoviridae, a ordem Mononegaviralis, o gênero Marburg vírus e a espécie Marburg vírus, que é Marburg, que é só uma única espécie. Vamos falar sobre as características, né? É um vírus filamentoso, conforme a família, né? Filoviridae. Tem 80 nanômetros de diâmetro e 300 a 1020 nanômetros de comprimento. Ele é um vírus envelopado, tem RNA simples com polaridade negativa, ou seja, o vírus cujo o genoma tem uma orientação inversa do RNA mensageiro, eles são chamados de polaridade negativa, ou seja,
o genoma de fita simples negativa. As proteínas L, NP, VP30 e VP35 são proteínas do capsídeo. VP40 e VP24 são proteínas da matriz. As proteínas NP e VP30 se ligam ao RNA formando o nucleocapsídeo de simetria helicoidal. As proteínas VP35 e L formam o complexo de polimerase. VP35 e L se juntam ao nucleocapsídeo, formando o complexo de replicação. As proteínas de matriz VP24 e VP40 ligam o nucleocapsídeo às espículas de homotrímeros das glicoproteínas G inseridas no envelope. Conforme essa imagem aqui, tem as proteínas da matriz, as proteínas ribonucleoproteína, né? O envelope do vírus e a glicoproteína G, que são proteínas do envelope do vírus e tem função de adsorção aos receptores celulares e apresentam efeito imunossupressor. As formas infecciosas têm comprimento de 790 nanômetros para o Marburg vírus e 970 nanômetros para o Ebola vírus. E uma das suas extremidades é encurvada em forma de gancho, como vocês estão vendo aí na imagem. Não se encontra esse encurvamento nas formas não infecciosas. Lembrando disso, viu, gente? E essas aqui são as imagens do Ebola vírus. Esse aqui do Marburg vírus. Vamos falar sobre a transmissão interpessoal. No caso, a transmissão se dá por meio de contato com sangue, tecidos ou fluidos corporais de animais ou indivíduos infectados, incluindo os cadáveres, né, que na cultura africana os familiares lavam manualmente o corpo do morto antes de ser enterrado, e por isso que disseminou ainda mais esse vírus. Outra forma de contato, de transmissão, é a partir do contato com superfícies e objetos contaminados. E também eu quero destacar aqui que não há registro em nenhuma literatura falando sobre a contaminação pelo ar, né? Não há também transmissão durante o período de incubação. A transmissão só ocorre após o aparecimento dos sintomas. Aí, também são associados ao contato com primatas não humanos. E conforme a população foi avançando para os limites das florestas, de extrema pobreza, essas regiões as pessoas acabam se alimentando de carne de caça, e geralmente pode ser que que essas caças estão infectadas, né? E os estudos experimentais, no caso, como aconteceu em Marburg, lá na Alemanha. Os morcegos insetívoros e frugívoros são capazes de replicar e disseminar o vírus sem causar danos para ele. E eles são um potencial reservatório. A patogênese. O Ebola vírus e o Marburg vírus são vírus pantrópicos. Eles se replicam em quase todos os órgãos, afetando principalmente o fígado e o baço. Esse vírus se multiplica nas células do fígado, baço, pulmão e tecido linfático, onde causa danos significativos. A lise das células endoteliais dos vasos sanguíneos, levando à trombose e depois à hemorragia, como nessa parte aqui também na inibição medular. Ele abaixa o nível de leucócitos, abaixa o nível de trombócitos, e há uma destruição da parênquima hepática, também na parte de deficiência na síntese do fator de coagulação. Conforme a alteração do comportamento devido à coagulação intravascular disseminada, o estágio final é devido ao esgotamento dos fatores sanguíneos da coagulação, resultando em uma hemorragia externa e interna. E isso pode causar a morte, né? No fígado, necrose hialina com presença de corpos hialino necrótico eosinofílico pode ser observado no esfregaço de fígado colhido post-mortem, ou seja, após a morte. O baço, ele se contém êxtase e intensa congestão, proliferação de elementos retículo-endoteliais, há macrófagos na polpa vermelha, ou seja, elementos linfóides destruídos, corpos malfianos e o número de linfócito diminuído. As manifestações clínicas. No período inicial, na primeira semana, pode variar entre 3 a 21 dias. A doença tem um início súbito com febre, dores de cabeça, dores no corpo, progredindo para conjuntivas irritadas, náuseas e vômitos, diarreia aquosa.
E a partir dos primeiros sintomas, todos os fluidos da pessoa são contaminantes, do vômito ao leite materno, né? No segundo dia, a aparência é como se fosse um de um zumbi. Ele tem os olhos fundidos, com, tipo, os olhos fundos, né? Que as pessoas falam assim, ah, nossa, você tá com os olhos fundos, tá com, tipo, uma olheira, um ar de doente mesmo, né? A face inexpressiva, não tem expressão na face, assim, parecendo que você tá morta, não tem nenhum sinal de vitalidade, né? Mas tem uma letargia, que é considerada como se fosse um cansaço extremo, uma moleza, né? As pessoas ficam mole, o corpo todo dolorido, fica mal na cama. É bem isso no segundo dia, ou no quinto dia. A partir do quinto dia ao sétimo dia, a síndrome hemorrágica múltipla fica grave, causando hematemese, que é o vômito com sangue, a melena, que é a eliminação de fezes ou provavelmente com sangue, ou escura, que também é caracterizada por presença de sangue, né? A hemorragia nasal, a hepatite grave, a nefrite tóxica com anúria, ou seja, causando ausência de produção de urina, né? O comprometimento do sistema nervoso central, morte por volta do 9º dia, com choque hipovolêmico. O choque hipovolêmico é quando perde a grande quantidade de líquidos, ou seja, o sangue, né? Capaz de bombear o sangue para as outras regiões do corpo e causando uns problemas graves, tendo falência tanto no rins como no fígado, e aí causando um choque e causando também falência dos órgãos. E por isso que as pessoas morrem, não é por causa da hemorragia, é por causa que essa hemorragia faz uma perda de líquido no corpo, causando falhas em outros órgãos, entendeu? Diagnóstico laboratorial, cultivo celular vero ou BHK. Esses cultivos, meio de cultura in vitro, né, por células, eles são utilizados geralmente são utilizados para a produção de vacinas, né, ou controle de qualidade. E aí, esse vero, são utilizadas células de primatas e das células do fígado ou do baço, que daí vão ver se há um crescimento, uma multiplicação, uma replicação desse vírus nesse meio de cultura in vitro. Presença de corpúsculo intracitoplasmático semelhantes ao negri. Esse corpúsculo de negri são inclusões virais citoplasmáticas eosinofílicas, como se fosse uma espécie de colonização celular feita por vírus. Só que esse negri é localizado nas células do cerebelo. É a mesma coisa que acontece com o ebola vírus e o Marburg vírus, mas só citando o corpúsculo de negri, porque o corpúsculo de negri só é localizado nas células de cerebelo. O Marburg vírus e ebola vírus pode ser localizadas em outras células. A ELISA, que é um ensaio de imunoabsorção enzimática, um teste bastante utilizado inicialmente, é um teste imunoenzimático que permite a detecção de anticorpos específicos, no caso IgM. O retro-PCR é o exame realizado para diagnóstico confirmatório do ebola. São realizadas 2 coletas, sendo a segunda coleta após 48 horas da primeira. O tratamento e prevenção. Os tratamentos com surtos. Inicialmente não existia tratamento específico para combater os vírus, e ainda não existe. O único recurso era para tratar essas pessoas com esses vírus era um meio paliativo com tratamento sintomático, ou seja, iriam tratar e amenizar as dores ou os sintomas que as pessoas estavam apresentando, com o uso de reposição de fluidos e eletrólitos devido às perdas, né, de líquido, a hidratação, que é importante, a oxigenoterapia e a transfusão de sangue, para aumentar a chance de sobrevivência dos pacientes, né? Em agosto de 2019, foi anunciado o desenvolvimento de uma droga capaz de parar o avanço do ebola vírus. A taxa de cura chega a quase 90% quando o medicamento é administrado no início da infecção, mas é um experimental, gente. Não tem nenhuma comprovação. Uma vez que a doença foi curada, a pessoa fica imune ao ebola vírus. E vamos para a prevenção. A identificação e isolamento precoce desses indivíduos infectados vão facilitar para que não haja uma disseminação maior. Rastreio dos contactantes e rigorosos controle da infecção, uma quarentena e observação dos suspeitos, como está ocorrendo agora, uma pandemia sobre o coronavírus
que as pessoas estão em quarentena para evitar uma disseminação maior do vírus, por ser altamente contagioso. E foi a mesma coisa que aconteceu entre 2014 e 2015, lá na África. A informação à população é importante, como está acontecendo agora com o coronavírus. Sempre eu vou ressaltar isso, porque é algo que estamos passando aqui no Brasil, né? Sempre está passando em jornais, anunciando em redes sociais, e a gente tem bastante contato com informação. Seja fake news, há bastante informação de artigos, de publicações de sites científicos responsáveis que mostram mais informações sobre esse vírus, que é o Covid-19. E conforme a pessoa tem mais informação, evita essa disseminação. Os membros das equipes com EPI, as equipes de saúde que vão tratar dessas pessoas infectadas, é importante, porque, como o caso do coronavírus, no Covid-19 aqui, a maioria dos casos confirmatórios são de pessoas da área de saúde, né? Então, é importante usar EPIs corretos antes de manusear essas pessoas. Desinfectar equipamentos e superfícies contaminadas da casa, todos os objetos, roupas. Era melhor se fosse queimado, né? Como muitas pessoas lá na África queimaram as roupas e todos os objetos que tiveram contato com essas pessoas infectadas. Não manusear artigos de pessoas infectadas, porque você pode contaminar. Não há tratamento licenciado comprovado para neutralizar o vírus, como eu falei antes, é experimental. Houve melhora, mas não foi comprovado cientificamente. Evitar as pessoas que moram em outros países que não seja a África, evite as áreas de surto, lave as mãos com frequência, evite contato com as pessoas infectadas, não manuseie corpos de pessoas infectadas, como no caso da cultura africana, né, que é uma coisa normal lá, de lavar os corpos manualmente, e que isso para eles é uma cultura, né, infelizmente, e eles não mudaram essa percepção, isso depois de todo esse surto. E, enfim, as referências. Utilizamos o livro Introdução à Virologia Humana e acessamos virtualmente o site da CDC, né, e o site do Ministério da Saúde daqui do Brasil. Obrigado por mais um seminário, gente. Fique com Deus e bons estudos.